Uma boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Este é o programa IDE. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Fundação Fraternidade, em parceria com a Canção Nova, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje, nosso convidado, Padre Batista Nunes Vieira, pároco da Paróquia São Vicente Mártir, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Vamos conversar hoje com nosso querido convidado sobre as cartas de São Paulo, cujos ensinamentos o padre já vem nos dando nos programas anteriores, e hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, inicialmente, padre, queremos agradecer a sua disponibilidade e também pedir que neste momento o senhor peça para todos que estão nos assistindo, para quem está trabalhando aqui nos estúdios, a força do Espírito Santo, para que possamos estar abertos a essa palavra que Deus quer falar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar com você, querido telespectador, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo Frater Play. Que maravilha estar aqui com vocês, para mim é uma honra. E eu quero pedir que o Espírito Santo tome conta do seu coração. Que tudo que a gente faça, o faça pela força do Espírito Santo, que Ele ilumine tua vida, que Ele ilumine tua casa, que Ele te dê graça, que Ele te dê bênção. Vem Espírito Santo sobre esse querido irmão. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Fogo arrasador, vento que sopra, água que purifica, óleo que defende. Que tudo isso possa ser esta graça encantadora do Espírito Santo em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito obrigado por essa oração, Padre Batista, e vamos em frente, nessa meditação aí das cartas de São Paulo. Já conversamos bastante nos programas anteriores, mas hoje o senhor tem muitas coisas também aí para nos ensinar, para nos revelar, né? Tenho, e sabe de uma coisa? Às vezes a gente pode olhar e perceber, Paulo se comunicava a partir de cartas. É o que nós vemos aqui, nós temos boa parte da Sagrada Escritura preenchida com essas cartas, com essas letras maravilhosas. O Verbo, ele se encarna, ele se torna letra e vem até nós. Isso é algo muito importante de nós percebermos. Aquilo que era tradição oral, ele se torna tradição escrita. E vem para nós, compilado, a partir daqui. Aí a gente pode se perguntar, mas hoje não escrevem mais cartas? Hoje não existe mais esse costume? Você que pensa, né? Se a gente vai perceber, a tradição da igreja hoje continua a se comunicar por cartas. Eu trago para vocês aqui um exemplo. Acho que de repente alguns de vocês já têm aí em mãos, quando o Papa Francisco esteve visitando a gente em 2013, que falou aos jovens, falou a todo o povo, tem vários pronunciamentos, várias cartas, vários textos. E até hoje a gente vai perceber os nossos papas, hoje o Papa Leão XIV, eles se comunicam através de cartas. Se você for entrar no site do Vaticano, está lá, né? Aqui também nós temos algumas cartas que foram escritos aos nossos jovens, aos padres, a todos aqueles que estavam presentes. Então a igreja até hoje continua se utilizando de cartas para exortar o nosso povo, para colocar as orientações para o nosso povo.
o que Paulo fez, ele começou uma tradição. Claro, Paulo com essas cartas, ele chamou a unidade da igreja, né? Também procurou exortar o povo contra aquelas coisas que atrapalhavam a fé em Cristo, defender a fé. Também orientações pastorais que ele deu para todo o povo. Problemas concretos que tinha ali no povo, ele também exortou. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, quando eu estive aí, eu vi tal coisa, cuidado. Então, Paulo, ele tem essas preocupações. E é interessante que, se a gente for ver os nossos papas, até hoje eles continuam fazendo isso. Bem como os nossos bispos. Até muitos padres, muitas vezes, escrevem cartas exortando o povo também. Então, o costume continua. A tradição continua, né? Tendo dito isso, vamos continuar então. Eu convido você, telespectador, a continuarmos então a fazer esse caminho. Vamos agora então, eu peço licença para continuar, vamos agora falar da carta aos Efésios, que é os cristãos da cidade de Éfeso, na costa oeste da Turquia. Ao que se referia esse livro? Vou continuar utilizando o mesmo esquema que usei no programa anterior. Quem nos assistiu sabe do que eu estou falando, né? Se não assistiu, depois assiste lá no Flatter Play, né? Sim, vai ter oportunidade. Já vamos fazer propaganda. Vai ter oportunidade, né, pai? Isso, assiste depois lá no YouTube, tá certo? Brincadeira. Então, Paulo escreve, aqui tem algo interessante. Ele escreveu essa carta na prisão. Aqui foi mais difícil. Como é que essa carta saiu da prisão? Veja o quanto, vamos repetir, os mensageiros tinham um trabalho muito difícil. Ir na prisão, pegar essa carta, escapar dos carcereiros, né, dos soldados, e levar essa carta até onde precisa. Não era um trabalho muito fácil, né, gente? Por isso a gente tem que dar valor ao que aqui está escrito. Não tinha drone, né, padre, na época? Não tinha drone. Senão né? facilitaria. Pois é, com certeza. Ou não, talvez alguém acompanhe até o espaço aéreo. A carta aos Efésios, exalta o plano divino de redenção, a unidade da igreja, a graça de Deus e a vida cristã em santidade. Então, a gente vai ver essas exortações de Paulo a partir desses escritos. Os temas centrais desse livro, primeiro é entender a igreja como corpo místico de Cristo. Aqui nós temos uma novidade. A igreja como corpo de Cristo. E isso se torna forte, queridos irmãos. A unidade dos cristãos em um só povo, tendo Cristo cabeça. Também a salvação pela graça. Mais uma vez ele vai exortar aqui. Não depende das obras, mas é dom de Deus. Então é Deus quem proporciona isso. A vida cristã prática, chamada a santidade e o amor. A batalha espiritual, também nós vamos encontrar aqui nessa carta. Proteção contra as forças do mal, com a armadura de Deus. E nós vamos ver também aqui a plenitude em Cristo. Deus tem um plano eterno para o seu povo. Então, mais ou menos, essa é a composição dos temas centrais. E que versículos nós poderíamos citar que mais ou menos pintam esse livro, essa carta aos Efésios? A gente vai encontrar ali no capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para ver, olha as coisas que eu faço. Veja o quanto eu sou digno de chegar até Deus. Né? Então,
Paulo exorta bem isso. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Depois, no capítulo 4, versículo 1, vivei de maneira digna da vocação a que fostes chamados. Exorta justamente a fazer com que você ouça o chamado, sinta o chamado de Deus para viver a missão. Aqui também nós temos sobre o comportamento da vida em família, aonde aqui a gente vai ouvir: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu vou citar aqui, né, já que estamos na TV Canção Nova também, a pregação que o Frei Gilson fez nessa emissora, algum tempo atrás, falando sobre isso aqui, né? Como é que Cristo serviu a igreja? Como é que Cristo amou a igreja? Servindo a igreja, né? Então, aqui ele diz assim: maridos, amai vossas esposas, servindo as vossas esposas. Essa é uma novidade que às vezes a gente não percebe, mas que a gente vai encontrar aqui. Muito bonita a pregação do Frei Gilson sobre isso. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Capítulo 6, versículo 11. E nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Capítulo 6, versículo 12. Essa é a pintura que nós podemos fazer dessa carta de São Paulo aos Efésios. E na sequência, essa eu acho que é uma das cartas mais bonitas, pessoalmente falando, eu acho uma das mais bonitas, que é a carta de São Paulo aos Filipenses. Tem muita gente que é encantada por essa carta, né? Ela foi escrita para o povo da cidade de Filipos, na Macedônia, né? E também foi escrita durante a prisão de São Paulo, no tempo que ele estava preso. Ali é um convite à alegria no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Vê se essa carta não responde a nós nesse momento, né? Feitas dificuldades que certamente você está vivendo, né? Às vezes a gente olha para frente e não vê esperança. Aqui nós temos um chamado a isso. São Paulo ensina que a verdadeira felicidade vem da comunhão com Cristo, da humildade, da unidade na fé, na confiança em Deus. Olha que bonito. Alguns temas centrais que a gente pode pegar a partir dessa carta. Primeiro, a alegria do Senhor. A verdadeira alegria vem da fé em Cristo, não das circunstâncias, né? Então, São Paulo exorta isso. Unidade e humildade. Os cristãos devem viver em harmonia e colocar os outros acima de si mesmos. Esse chamado à reciprocidade em olhar o próximo, né? Isso é muito importante. Cristo como modelo supremo, Jesus sendo Deus, fez-se servo e obedeceu até a morte de cruz. A confiança em Deus. Ele cuida dos seus filhos e supre as suas necessidades. E por fim, a cidadania celestial. Nosso verdadeiro lar não é neste mundo, mas no céu. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Brincadeiras à parte, mas nós vemos já inspirado a partir daqui. Alguns versículos que nós podemos tomar. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 6. Tende em vós mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, existindo de forma divina, humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Isso está lá, capítulo 2, versículos 5 a 7. Também, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 14. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, toma isso como lema para a tua vida, né? Capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Ou
uma frase que eu já vi colada na geladeira de muita gente por aí, e até no painel do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. De repente você está vendo isso assim, meu pai tinha colado isso no carro, né? Lembra que antigamente tinha aqueles colantezinhos que vendiam e a gente fazia questão de colar? Essa frase certamente esteve na porta da tua geladeira, do teu carro, do teu quarto, ou até colado na tua agenda. Está lá em Filipenses. No vidro do carro também no a gente vidro colocava, do carro, né, Padre? também, né? Veja como a palavra toma conta de nós, está em torno de nós em todo momento, né? Que alegria. Isso aí. O senhor falava ali, tinha uma parte ali que me chamou bastante atenção, que falava que Deus cuida de seus filhos, né? Eu acho que para nós hoje também, eu acho que é uma palavra bem forte, para que a gente possa ter bastante confiança na presença de Deus na nossa vida, independente das dificuldades, das tribulações. Temos certeza realmente, né, Padre, que Deus cuida de nós. Né? É uma sensação está zelando pela nossa vida, pelas nossas necessidades. Né? Com certeza. Muito bem. Então, vamos absorver nessas palavras aí que o Padre Batista nos propôs, também essa palavra que Deus cuida de seus filhos, que Deus está cuidando de você que está assistindo esse programa também. Deus está cuidando das tuas necessidades, Deus está cuidando daquilo que você está apresentando a Ele hoje, nesse dia, nesse programa. Tenha certeza disso. Então, vou convidar você a ficar com a oração agora do Padre Ladislau, justamente para fazer esse fechamento inicial, e em seguida estamos aí de volta com o programa ID. Meu irmão, reza comigo, Senhor, nosso Pai querido. Hoje rejubila nosso coração, a nossa alma exulta e canta hinos de louvor a Ti, Senhor, porque Tu vens vitorioso através da evangelização na Rádio Fraternidade. A Tua obra cada dia cresce mais. Nós Te louvamos pelos associados e contribuintes. Em Teu nome, Senhor, levanto as minhas mãos sacerdotais para todos os contribuintes da Fundação Fraternidade. Sejam abençoados, sejam atendidos em suas necessidades, sejam protegidos pelo Teu amor de Pai. Senhor, recompensa o centuplo por toda a colaboração. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Estamos de volta com o programa ID, hoje com a presença do nosso querido Padre Batista Nunes Vieira, aprofundando e nos falando e nos ensinando um pouco mais as cartas de São Paulo. Tenha bondade, Padre. Muito bem. Agora nós vamos começar a falar também da carta aos Colossenses. Você que está acompanhando a gente desde o programa passado, estamos nós aqui procurando apresentar um pouquinho de cada carta. Não conseguimos apresentar tudo, infelizmente. Já citei até no programa anterior, né, o Guia Jovem da Bíblia, que pode ajudar a gente, né? Já citei, tem hoje vários materiais maravilhosos que nos ajudam, né? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Se tiver algum curso bíblico pela internet,
ou na tua faculdade, ou perto de ti aí numa faculdade que possa te ajudar para isso, vá. Né? É um investimento para a vida, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. Lembra que estudo de Bíblia, estudo teológico, não é só para padre, religioso, né? É para todos nós. Então aproveite também essa oportunidade, essa é a dica que eu te dou. Faça isso, faça esse caminho. Quando a gente lê então sobre os Colossenses, que foi escrito para o povo da cidade de Colossos, na Frígia, né? Hoje, é interessante, hoje mais ou menos tudo se citou ali na atual Turquia, né? Também, às vezes se a gente puder pegar um mapa e começar a ver, a gente vai ver onde esses lugares hoje se encontram, né? Se não me engano, alguns deles inclusive são hoje patrimônio da humanidade. É muito interessante nós observarmos isso. Então, essa carta, ela já tem a possível ajuda de um dos que acompanhou a Paulo, que é ninguém menos que Timóteo. Né? Então, Timóteo também ajuda Paulo nesta carta. E aqui, nessa carta, nós vamos perceber o ensinamento de que Cristo é tudo em todos. Então, essa exortação vai ser feita por Paulo. Cristo é tudo em todos. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. É uma coisa que eu costumo dizer, eu acredito que a gente pode dizer aqui que Cristo é artigo definido. Ele é o, Ele é a. Não é indefinido, uma. Isso é uma coisa que às vezes eu digo também e certamente encontra a inspiração nesta palavra. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o tudo. E aqui nós encontramos esse tipo de exortação. Como cristãos, aqui nós vamos perceber que nós devemos permanecer firmes na fé verdadeira. E aqui Paulo exorta: evitar falsos ensinamentos e viver uma vida transformada pelo Evangelho. A partir da boa nova que você recebeu, você é chamado a ser outra pessoa. Essa exortação nós vamos aqui encontrar. Os temas centrais do livro vão ser a supremacia de Cristo. Jesus é o Senhor de toda a criação e Ele é cabeça da igreja. Um livro fala de nós como corpo de Cristo. E aqui ele vai lembrar-nos que Cristo é cabeça da igreja, enquanto nós somos seu corpo. Também vai falar do perigo das heresias, que nós devemos evitar doutrinas que desviam da verdade do Evangelho, da verdade da boa nova de Cristo. Então aqui nós vamos encontrar também essa exortação. A vida cristã transformada. Quem está em Cristo vive segundo os valores do reino, segundo os valores de Cristo. Também a unidade e amor na comunidade. A fé vivida em comunhão. Olha para quem diz aqui que não precisamos de igreja para vivermos a fé em Cristo. Precisamos sim. É o próprio Paulo que exorta isso. Né? Falar o contrário é entrar numa doutrina que desvia o valor do Evangelho. O próprio Paulo divirte, é em vida em comunhão, em comunidade. A oração e a evangelização também fala que nós devemos manter uma vida de oração e testemunho, de testemunhar a graça que nós vivemos. E alguns versículos que nós podemos tomar aqui por exemplo, o do capítulo 1, versículos 15 a 17, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Parece que a gente está cantando Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Tem uma estrofe que a gente canta sobre isso, né? Sim. O pessoal vai cantar isso depois agora, daqui a algum tempo mais. Acho que já estava até cantando aí nas missas, né? Também, cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas. Capítulo 2, versículo 8. Será que isso não diz para o nosso tempo?
Fica a pergunta, né? Se ressuscitasses em Cristo, buscai as coisas do alto. Parece o livro do Padre Léo, né? Capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Capítulo 3, versículo 23. Então, esse é um pouquinho a pintura da carta aos Colossenses. E agora, na sequência, nós vamos encontrar duas cartas escritas para o povo de Tessalônica. Ali, ela era uma importante cidade da Macedônia. E então nós vamos encontrar duas cartas escritas aos Tessalonicenses. A primeira carta nos ensina a viver a fé com amor e esperança, aguardando com alegria a segunda vinda de Cristo. Também nós vamos encontrar aqui um incentivo de Paulo à comunidade a permanecer firme na santidade, firme na oração, firme na fraternidade, mesmo diante das provações. Temos vários desafios, temos vários momentos em que queremos desistir de tudo, né? Às vezes até a própria missão. Às vezes a gente tem uma missão, a gente quer manter a missão em pé, a gente, vamos desistir, vamos largar tudo. Mas não, permanece firme, né? A graça vai vir, a resposta vai vir, né? Então, aqui nós encontramos essa exortação. Alguns temas centrais que nós vamos encontrar: fé em meio à perseguição. Os cristãos devem permanecer firmes em Cristo. Esse chamado que é feito a partir desta palavra. Também, aqui vai falar da segunda vinda de Cristo. A igreja deve viver em expectativa e santidade, aguardando o momento que o Senhor vir. E ele virá no tempo certo. E nós devemos viver cada dia como se logo Cristo estivesse por vir. Também exorta a pureza e santidade. Deus chama os seus filhos à santidade no dia a dia, no cotidiano. Nós vamos encontrar nessa primeira carta. O poder do Evangelho. A conversão dos Tessalonicenses demonstra a ação do Espírito Santo. E um último tema que nós vamos encontrar aqui nessa palavra: comunidade e amor fraterno. A vida cristã deve ser vivida em união, em unidade. Nós vamos encontrar aqui nesta palavra alguns versículos que podem nos inspirar a nos aprofundar nesta palavra e que pintam mais ou menos o que é essa palavra. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 1, versículos 9 e 10. Converteram-se dos ídolos a Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardarem dos céus o seu Filho. Isto é, abandonaram todas aquelas idolatrias. Lembramos que aquele povo, eles estavam a todo momento sendo atacados, de uma certa forma, pelas idolatrias que tinham na época, um pouquinho muito similar ao que nós encontramos hoje, nas novas idolatrias. Assediados, né? A gente poderia usar essa palavra, né? Com certeza. É. E então, ali eles deixam tudo de lado e servem o verdadeiro Deus vivo. Está ali no capítulo 1. A palavra de Deus opera eficazmente em vós que credes. Capítulo 2, versículo 13. Depois, no capítulo 4, versículo 13, a gente vai encontrar: a vontade de Deus é a nossa santificação. Também, na sequência, o capítulo 4, versículos 16 e 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor nos ares. Olha que bonito, né? Um pouquinho aqui a revelação do que há por vir, né? A parousia. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Capítulo 5, versículos 16 a 18.
Esta primeira carta, essas palavras são a que pinta a primeira carta. Agora nós vamos ter uma segunda carta aos Tessalonicenses. E nós vamos encontrar na segunda carta uma questão. Eles estavam ali desesperados, sofrendo perseguições, e estavam meio confusos, mas agora? Como é que vai ser essa segunda vinda? Quando que vai ser? Como que vai ser? Aqui nós temos, então, a resposta nessa segunda carta. Reforça a necessidade da perseverança na oração e na disciplina da vida cristã. Primeira exortação que é feita aqui. Depois, Paulo corrige equívocos sobre a segunda vinda de Cristo e alerta sobre a ação do mal do mundo. Viu que eles não estavam assim entendendo, e até algumas coisas, como toda outra comunidade, às vezes a gente passa uma mensagem e a pessoa passa a mensagem totalmente diferente do que a mensagem é, né? E Paulo, não, pera um pouquinho, vamos corrigir isso. Aqui tem a correção. A mensagem central é estar vigilante, viver com dignidade e confiar na justiça e na paz que vem de Deus. Quais seriam os temas centrais que nós podemos pegar desse livro? A perseverança na fé. Deus fortalece os cristãos que enfrentam as perseguições. A correção da falsa expectativa sobre a parousia. A volta de Cristo ainda não aconteceu. Vai acontecer, mas ainda não. Está por vir. O mistério da iniquidade. O mal tentará desviar os fiéis antes da segunda vinda. Então vai ter alguma força que vai tentar tirar a gente desse caminho. Disciplina e trabalho. O cristão deve evitar a preguiça e viver dignamente. Aqui tem essa exortação. E o poder da oração. A oração fortalece a igreja e prepara os fiéis para o retorno de Cristo. Quais são as palavras que nós poderíamos tomar para pintar também esta palavra? Capítulo 1, versículos 6 e 7. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam e a vós, que sois atribulados, dar alívio. Isto é, aqueles que nos afrontam, Deus tribula. E a nós que estamos atribulados, Deus vem nos aliviar. No capítulo 2, versículos 3 e 4, nós vamos encontrar, antes da vinda do Senhor virá a apostasia e se manifestará o homem da iniquidade. Isso é uma adversão, um advertimento. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Capítulo 2, versículo 15. Depois a gente vai encontrar no capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Até é uma palavra forte, né? Receber tudo de mão beijada também não dá. Será que isso não diz um pouquinho para nós hoje também? Né? Às vezes há alguns de nós que ficam esperando que as coisas caiam do céu, né? Que o Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo e de toda maneira. Capítulo 3, versículo 16. E assim pintamos os dois capítulos de as duas cartas de Tessalonicenses. Eu fiz uma anotação aqui também, padre, sobre o senhor falava ali primeiramente da primeira carta de Tessalonicenses. Me chamou a atenção dois pontos também que a gente poderia meditar um pouquinho, você que está em casa também pode meditar um pouquinho, que é a perseverança e a unidade. O padre Laszlo falava muito sobre a perseverança. Ele comentava muito, as pessoas começam a fazer as coisas e daqui a pouco, como o senhor falou, também acabam desanimando. Né? Então, que a gente possa pedir essa graça hoje a Nosso Senhor, que possamos perseverar na nossa jornada, né? E também tenhamos unidade com a igreja e também com nossos irmãos. Então, possamos pensar e meditar um pouquinho nesses dois tópicos. Vamos escutar essa música e em seguida aí estamos de volta, continuando a meditar sobre as cartas de São Paulo. Deus que abre portas onde parece ser o fim, que traz à tona o melhor que há em mim, me faz de novo. Perdi a noção de quem eu sou,
me jogo em teus braços, pois cansado aqui estou. Eu sei que você pode transformar, eu sei que você sempre esteve aqui, por isso eu vim aqui te entregar a minha vida outra vez. E quando o céu parece se fechar, seus olhos sempre voltam para mim. Agora que não posso caminhar, cuida de mim, cuida de mim. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Este é o programa ID. Estamos hoje com o nosso convidado, o Padre Batista Nunes Vieira, conversando e aprofundando um pouco mais sobre as cartas de São Paulo. Então, tem a palavra, Padre Batista. Bem, o que nós vimos até agora, né, desde o programa passado, e nós terminamos no último bloco, nós vimos cartas que Paulo enviou para comunidades. Só que agora temos uma coisa interessante. Ele também escreveu para algumas pessoas específicas. E o que nós vamos observar agora nas próximas 4 cartas é justamente isso. Ele vai escrever para algumas pessoas de sua cooperação, para algumas pessoas que estiveram junto com ele e que agora, neste momento, estão cooperando para a construção desse reino de Deus. Então, primeiramente, nós vamos encontrar o seu parceiro de caminhada, Timóteo. E nós vamos ver, então, que Timóteo ele vai ser líder da igreja em Éfeso. Então, ele vai estar responsável pela igreja de Éfeso. Então, ele vai escrever algumas cartas, 2 cartas, para ser bem exato, direcionado para ele. Essa primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele escreveu na primeira vez que ficou preso em Roma. Portanto, volto a dizer que mais uma carta difícil para entregar, né, por causa da questão da prisão. E nós vamos ver aqui um manual prático de liderança cristã, enfatizando, dentre outras coisas, a importância da sã doutrina, da piedade e da vigilância contra os falsos ensinos. Então a gente vai ver Paulo justamente vindo nesse momento dessa forma. Ele vai instruir Timóteo a ser um exemplo para a igreja, confiando na graça de Cristo e vivendo a fé autêntica. Então nós vamos observar isso. Como temas centrais que nós vamos encontrar nesse livro, nós vamos encontrar a sã doutrina, a importância de preservar o verdadeiro ensino do Evangelho. Parece um pouquinho que nós, padres, quando a gente vai assumir alguma paróquia, nós, diante do bispo, nós realmente prometemos isso, que nós vamos ser fiéis à sã doutrina, àquilo que é nos passado pelos evangelhos e pelo magistério da igreja. Então nós vamos encontrar aqui Paulo exortando esta importância. A liderança eclesiástica, qualificações para bispos e diáconos, então aqui vai ter um pouquinho o que ele espera
dessa liderança. Também vai, de novo, advertir contra a questão da apostasia e dos falsos mestres, a advertência contra aqueles que distorcem a fé, contra aqueles que também em determinado momento viveram aqui conosco a fé e que hoje estão caminhando fora da nossa caminhada e ensinando outras coisas que não condiz conosco. E convenhamos, se torna um perigo, porque olhou o cara, caminhava com Cristo, daqui a pouquinho não anda mais. Alguns ainda vão se confundir, né? Tá, mas o que ele está ensinando é conforme o grupo, mas ele não está mais com o grupo. Então, hoje existem essas confusões. Sim. Na época já existia, né? Então, isso é um grande perigo que nós vamos aqui encontrar. Oração e piedade, a oração pelos governantes e vida piedosa. Aqui é interessante, aqui ele já fala para orar pelos governantes, né? Que é uma das coisas que também nós somos exortados até hoje. E o perigo do materialismo, o amor ao dinheiro como armadilha espiritual. Né? A gente ouve volta e meia até os nossos papas falando sobre isso. Né? Depois nós temos mais uma carta que ele escreveu também para Timóteo, aonde aquele foi na segunda prisão de Paulo. Nessa segunda carta, aqui é interessante que a gente vai ler o testamento de Paulo, nessa segunda carta, né? Exortando os cristãos à perseverança na fé, fidelidade à palavra e coragem diante da perseguição. Com palavras de amor e despedida, Paulo nos lembra que a verdadeira vitória não está nesta vida, mas na eternidade com Cristo. Aqui nós vamos ver uma palavra que é a palavra, vamos dizer assim, é o lema, vamos dizer, é o lema de ordenação, podemos assim dizer, de Paulo, porque é a frase que ele viveu a vida toda. Nós vamos aqui encontrar, já vou falar qual é. A fidelidade os temas que nós vamos encontrar aqui, a fidelidade ao evangelho, manter-se firme na verdade em meio à perseguição. Depois nós vamos encontrar o sacrifício e sofrimento cristão, o chamado a sofrer pelo evangelho como bom soldado de Cristo. Também advertindo a apostasia e falsos mestres, a degeneração moral e espiritual dos últimos tempos, a autoridade das Escrituras, a Bíblia como fonte de ensino, correção e justiça, né? A gente não vai encontrar propriamente como palavra Bíblia, né? Mas como as Sagradas Escrituras, né? E, por fim, esperança na vida eterna, a certeza da recompensa para os fiéis. Versículos chaves que a gente pode citar nesta palavra: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Capítulo 1, versículo 7. Olha que forte esta palavra. Não somos covardes. Não podemos agir assim. Sofre comigo como bom soldado em Cristo Jesus. Que é o capítulo 2, versículo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Capítulo 3, versículos 16 e 17. E um último capítulo, versículo, a gente coloca aqui. Não sei se o pessoal aqui pode imaginar qual seria. É a frase-chave de Paulo. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Isso podemos dizer que é o lema de ordenação de Paulo, né? Está lá no capítulo 4, versículo 7 e 8, e é um versículo, um capítulo forte, né? Que realmente nos exorta, né? A buscarmos o exemplo nele, que outrora perseguidor de cristãos começou a arrebanhar e que combateu em cada momento, foi audaz e se manteve em pé, né? Então nós vamos encontrar nesse testamento que ele entrega a Timóteo.
Depois, outras duas pessoas que nós vamos encontrar no caminho vai ser a da próxima carta, Tito, que ele é líder da igreja em Creta. Então nós vamos encontrar aqui, nesta carta a Tito, que ele ensina que a igreja deve ser bem organizada, como líderes santos e fiéis, e que os cristãos devem viver uma vida digna, refletindo a graça de Deus através das boas obras, né? Vamos dizer assim, ó, não é a salvação pelas obras, mas as obras vão ser reflexo da fé que eu vivo, né? Isso nós vamos encontrar essa exortação. A salvação não vem de nossas ações, mas da misericórdia divina. E por isso devemos responder com gratidão e um testemunho autêntico. Ele reafirma o que a gente já vê em outras cartas. Como é que temas centrais a gente pode citar? A ordem na igreja, a importância da liderança fiel e estruturada. Vida cristã exemplar, os cristãos devem viver de modo digno e santo. Salvação pela graça, não é pelas obras, mas pelo amor de Deus. De novo ele exorta isso. Combate aos falsos ensinamentos, de novo ele vai reafirmar aqui, a sã doutrina deve ser preservada, querido Tito. Boas obras como fruto da fé. A vida cristã se reflete nas ações concretas. Isso é muito forte. E para encerrarmos a nossa caminhada das cartas, 13 cartas em 2 horas. Então, né? Filemon. Quem era Filemon? Era um cristão rico da cidade de Colossos, que era amigo de Pedro. Ou melhor, amigo de Paulo. E então, ele vai falar o quê? Ele vai falar que o evangelho muda corações, reconcilia pessoas e quebra barreiras sociais. Também ele fala sobre Onésimo, que antes escravo fugitivo, agora era um irmão em Cristo. Também ele vai falar a Filemon para que ele possa viver a fé através do perdão e da misericórdia, assim como Deus nos perdoa e nos recebe na sua família. Quais são os temas centrais que nós vamos encontrar nessa carta? Perdão e reconciliação. A transformação de Onésimo mostra poder no Evangelho, o poder do Evangelho, perdão. Também fala da fraternidade cristã. Em Cristo, todos somos irmãos, independente da condição social. Até parece um pouquinho doutrina social da igreja, que nós aqui ouvimos. Misericórdia e justiça. Filemon é chamado a agir com amor, não apenas com direito legal. Aqui um pouquinho de puxãozinho de orelha. É o que nós aqui observamos. Abolição do preconceito social. O Evangelho muda as relações humanas, superando a escravidão. E, o último tema, o Evangelho na prática. Paulo não impõe, mas apela ao amor e à caridade. E citamos aqui 3 versículos que podem nos ajudar a entender esta palavra. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Também, não mais como escravo antes, muito mais que escravo, como irmão amado. Capítulo 1, versículo 16. E por fim, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Que é o capítulo 1, versículos 18 e 19. Isso é, não cobra dos outros, cobra de mim. Sim. Né? Eu estou aqui. Então, gente, esse aqui é um pouquinho da pintura de todas as cartas de Paulo. Que nem eu disse, eu não passei tudo, não tem como passar tudo em 2 horas de programa, né? Mas eu desejo, no fundo do meu coração, que tudo isso que a gente colocou te motive a pegar a tua Bíblia, desculpa o que eu vou dizer, tirar o pó dela e aprofundar esta palavra, que é palavra de vida para ti e para a tua vida. Eu ia até fazer uma brincadeira com o senhor, se não tem nenhuma carta direcionada ao Fernando aí.
De Paulo? Todas elas. Todas? Ah, para tá ti, ótimo. para mim, Tá né? ótimo. Para quem está atrás da câmera também, para todos nós, Sim, né? sim. Essas cartas podem ser a Timóteo, a Tito, a Filemon, mas é ao Padre Batista, é ao Fernando, né? A todos nós. Se nos coloquemos como aqueles que recebem e tomemos posse dessa palavra para todos nós. E mais uma vez, né, Padre, a gente vê como a palavra de Deus é viva, né? Essas cartas realmente elas falam de situações bem presentes e que a gente está passando na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Com certeza. Realmente. Então, mais uma vez, Padre Batista, muito obrigado pela sua participação, que o senhor possa ter instigado a todos a se aprofundar na palavra de Deus, nos ensinamentos, e queria convidar o senhor nesse momento para que abençoe todos os nossos telespectadores, que o senhor abençoe a todos que estão nos assistindo, a todos que estão em casa, trabalhando, enfim, que possam receber neste momento a sua bênção. Que você possa tomar como palavra inspiradora esta que nós lemos no Testamento de Paulo. Ó, vamos tomar por conta esta palavra, tomar posse para nós. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Que esta palavra te inspire neste momento a manter a fé em Cristo, a buscar Cristo incessantemente, a também comunicar Cristo a quem não conhece, seja quem for, que você possa se sentir atraído através dessa bênção. Senhor, eu te peço por esse irmão, que o Senhor possa fazê-lo inspirar a buscar o exemplo de Paulo, a também levar esta palavra a quem não conhece. Sinta-se ele um missionário, assim como Paulo o é, e que assim também, como Paulo lhe buscou até o fim da sua vida, que nós também possamos buscá-lo. Isso pedimos pelos méritos da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Batista. Queremos convidar você, querido ouvinte, querida ouvinte, a permanecer conosco e nos assistir através dos nossos endereços virtuais, através do YouTube, Frater Play, e também pelo Facebook e Instagram, Fundação Fraternidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e esperamos você e o Padre Batista também numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até uma próxima.